Meu namorado me chamou de lixo e disse que a ex era melhor, na frente de todos, rindo de mim. Meu nome é Elisa, tenho 27 anos, sou de Franca, interior de São Paulo, e até poucos meses atrás eu achava que estava vivendo um conto de fadas moderno. Estava há quase 2 anos com o Fábio, um cara carismático, bonito, aquele típico homem que conquista qualquer um com um sorriso. No começo, ele me tratava como uma princesa. Flores sem motivo, mensagens de bom dia todos os dias, olhares que me faziam sentir a mulher mais especial do mundo. Só que, com o tempo, esse príncipe virou um monstro. E tudo explodiu no pior dia da minha vida. Foi num sábado de outubro. Um churrasco na casa do Rodrigo, melhor amigo do Fábio. Eu não queria ir. Algo dentro de mim, talvez a intuição que eu vinha ignorando há meses, gritava para eu inventar qualquer desculpa e ficar em casa. Mas o Fábio insistiu tanto, com aquele jeito dele de fazer você se sentir culpada por recusar, que eu cedi. Desde que chegamos, percebi o clima estranho. As namoradas dos amigos dele me cumprimentavam com sorrisos que não chegavam aos olhos. Os homens faziam piadas que eu não entendia completamente, mas que arrancavam risadas de todos menos de mim. Fábio bebia cerveja atrás de cerveja, e eu conhecia bem aquele padrão. Quanto mais ele bebia, mais cruel ficava. "Ei, Fábio, conta pra gente aquela história da Tainara", gritou o Rodrigo lá do outro lado da área de churrasco, e meu estômago se revirou só de ouvir o nome dela. Tainara, a ex-namorada perfeita, a mulher que ele mencionava em comparações sutis, sempre que eu cometia algum erro. A Tainara sabia fazer um bolo delicioso. A Tainara nunca reclamava quando eu saía com os amigos. A Tainara entendia meu trabalho. Eu engolia seco cada vez que ouvia o nome dela, tentando me convencer de que eram só lembranças inocentes. "Ah, cara, a Tainara era foda mesmo", Fábio começou, e meu coração acelerou. Aquela sim era mulher de verdade, sabe? Sabia cozinhar, era bonita pra caramba, inteligente. Eu fui muito burro de ter deixado ela ir. Senti meu rosto queimar. Olhei ao redor e todos estavam me encarando, alguns rindo discretamente, outros claramente desconfortáveis. Tentei sorrir, fingir que estava tudo bem, que era só uma piada de mau gosto. "Fábio, para com isso", murmurei, baixo, quase um sussurro. "Para com o quê, amor?", ele disse, com aquele tom de falsa inocência que eu conhecia tão bem. "Estou só contando pros meus amigos. Ou você tem ciúmes de uma ex? Que imaturo, hein?" A risada que se seguiu foi como uma facada. Eu estava sendo ridicularizada, e ele estava adorando. "Sério, gente?", ele continuou, a voz mais alta agora, o sorriso mais largo. "Às vezes eu olho pra Elisa aqui e penso, cara, o que eu fiz da minha vida? A Tainara era uma Ferrari, sabe? E eu troquei por..." Ele pausou, me olhando de cima a baixo com desprezo. "Por isso aqui, um Fusca velho." O silêncio que caiu sobre o churrasco foi ensurdecedor. Senti as lágrimas queimando nos meus olhos, mas me recusei a deixá-las cair. Não ali, não na frente deles. "Você é um lixo, Elisa", ele disse então, rindo, como se fosse a piada mais engraçada do mundo. Um lixo que eu peguei porque estava disponível. A Tainara, aquela sim tinha classe, tinha valor. Foi como se o chão tivesse se aberto embaixo dos meus pés. Meu corpo todo tremeu. Olhei ao redor buscando algum apoio, algum olhar de solidariedade, mas encontrei apenas risos nervosos e pessoas desviando o olhar. Ninguém ia me defender. Ninguém ia dizer que ele estava errado. Levantei da cadeira com as pernas bambas, peguei minha bolsa e saí dali sem dizer uma palavra. Ouvi a voz do Fábio atrás de mim, ainda rindo. "Vai embora mesmo." Pelo menos a Tainara tinha senso de humor. Andei pelas ruas de Franca naquela noite sem saber para onde ir. Minha visão estava embaçada pelas lágrimas que finalmente caíam livremente. Meu telefone vibrava sem parar. Mensagens do Fábio dizendo que eu estava exagerando, que era só uma brincadeira, que eu era sensível demais. Quando finalmente cheguei em casa, já era madrugada. Olhei para o espelho do banheiro e não reconheci a mulher que me encarava de volta. Olhos inchados, rosto vermelho, expressão destruída. Aquela era eu. Aquela era a mulher que ele tinha transformado em lixo. Mas ali, naquele momento de dor profunda, algo dentro de mim começou a despertar. Não era mais a tristeza que eu sentia, era a raiva. Uma raiva fria, calculada, determinada. Fábio tinha me humilhado pela última vez,
E ele ainda não sabia, mas aquele era o começo do fim dele. Passei os 3 dias seguintes trancada no meu apartamento. Liguei no trabalho dizendo que estava doente, o que não era mentira. Eu estava doente, só que não do corpo. Era a alma que sangrava. Fábio tentou de tudo. Ligações, mensagens, áudios longos, onde fingia arrependimento. Amor, eu bebi demais. Você sabe como eu fico quando bebo. Eu não quis dizer aquilo, juro. Você está fazendo tempestade em copo de água. E o pior de todos, você sabe que eu te amo, não sabe? Cada mensagem que eu lia me fazia sentir mais burra. Como eu tinha acreditado nele por tanto tempo. Como eu não tinha visto os sinais. As comparações constantes, as críticas disfarçadas de conselhos, o jeito como ele me isolava dos meus amigos dizendo que eles não prestavam ou que tinham inveja da nossa relação. Na quarta-feira à noite, sentada no chão da sala com uma garrafa de vinho pela metade, comecei a rolar o feed do Instagram. Foi quando vi uma foto antiga da Tainara. Ela estava sorrindo, mas era um sorriso triste, daqueles que não engana ninguém. A legenda dizia: 1 ano livre. 1 ano me redescobrindo. 1 ano sem você. Meu dedo hesitou sobre a tela. Eu deveria odiá-la. Não deveria? Afinal, ela era a perfeita, a que ele tanto exaltava. Mas algo naquela legenda, naquele olhar cansado, me fez clicar no perfil dela. E então comecei a ver fotos de autoajuda, frases sobre relacionamentos tóxicos, posts sobre narcisismo e manipulação emocional. E, no meio de tudo isso, histórias anônimas que ela compartilhava de mulheres que tinham sofrido abusos psicológicos. Minha respiração ficou presa na garganta quando li uma história em particular. Ele me comparava com todas as mulheres. Dizia que eu nunca seria boa o suficiente. Me humilhou na frente dos amigos dele. E quando eu chorava, ele ria e dizia que eu era sensível demais. Aquilo era sobre o Fábio. Tinha que ser. Antes que pudesse me arrepender, mandei uma mensagem para ela. Oi, a Tainara. Sou a Elisa, namorada do Fábio. Ou era, não sei mais. Preciso conversar com você. Por favor. A resposta veio 5 minutos depois. Eu estava esperando você me procurar. Nos encontramos na sexta-feira à tarde, numa cafeteria discreta no centro de Franca. Tainara era exatamente como nas fotos. Bonita, mas carregava nos olhos uma tristeza antiga. Quando ela me viu, sorriu com gentileza, e de alguma forma aquilo me partiu ainda mais. Senta, ela disse, apontando para a cadeira à sua frente. Já pedi um cappuccino para você. Espero que goste. Obrigada, murmurei, ainda sem saber como começar. Ele te chamou de lixo, não chamou? Tainara foi direta ao ponto, e eu senti as lágrimas voltarem. Como você sabe? Porque ele fez a mesma coisa comigo. Ela respondeu, mexendo distraída no café. Na frente dos mesmos amigos. Até a piada foi parecida. Só que comigo ele disse que a ex dele, a Amanda, era melhor. Que eu era um downgrade. Amanda? Eu disse, confusa. Mas ele sempre disse que você foi o grande amor da vida dele. Tainara riu, mas era uma risada amarga. Elisa, o Fábio faz isso com todas. Ele pega uma mulher, te coloca num pedestal no começo, te faz sentir especial, depois, aos poucos, ele vai te quebrando. Críticas sutis aqui, comparações ali. Até que você está tão dependente da validação dele, tão insegura, que aceita qualquer migalha de afeto. E quando ele te destrói completamente na frente de todo mundo, ele já está de olho na próxima vítima. Senti meu estômago revirar. E a próxima sou eu, continuei. A próxima mulher que ele vai exaltar enquanto me usa como exemplo do que não ser. Exatamente, Tainara confirmou, seus olhos encontrando os meus. Eu levei 2 anos para me recuperar, Elisa. 2 anos de terapia, de reconstruir minha autoestima, de aprender que eu não era o lixo que ele dizia que eu era. E sabe o que mais dói? Ver que ele continua fazendo isso, que ele nunca vai mudar. Ficamos em silêncio por um momento. Eu absorvendo tudo aquilo, ela provavelmente revivendo suas próprias dores. Eu quero acabar com ele. As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse pensar 2 vezes. Tainara levantou a sobrancelha, interessada. Como assim? Quero que todo mundo veja quem ele realmente é. Que ele perca essa máscara de cara legal, charmoso, conquistador. Quero que ele sinta uma fração da humilhação que ele me fez sentir. Que ele fez você sentir. Tainara me observou por um longo momento, como se estivesse medindo se eu era séria ou não. Então, lentamente, um sorriso começou a se formar nos lábios dela.
Eu tenho áudios, ela disse, baixo. Áudios de discussões, de ameaças, de manipulação. Eu guardei tudo, mas nunca tive coragem de usar, com medo do que ele faria, sabe? Meu coração começou a acelerar. E se a gente usasse juntas? Sugeri. Ele não pode destruir nós duas ao mesmo tempo. Tainara pegou meu celular sobre a mesa e digitou algo. Quando o devolveu, vi que ela tinha adicionado o número dela. Vamos destruir esse filho da puta, ela disse. E pela primeira vez desde aquele churrasco maldito, eu sorri de verdade. Fábio tinha criado 2 mulheres destruídas. Mas nós estávamos prestes a nos tornar o pior pesadelo dele. E ele nem desconfiava do que estava por vir. As semanas seguintes foram as mais intensas da minha vida. Durante o dia, eu trabalhava na loja de roupas, forçando sorrisos para clientes e fingindo que estava tudo bem. À noite, me transformava em outra pessoa, calculista, focada, determinada. Tainara e eu nos encontrávamos 3 vezes por semana, às vezes na casa dela, às vezes na minha. Espalhávamos nossos celulares, notebooks e cadernos pela mesa da sala como se fôssemos detetives montando um caso. E, de certa forma, éramos... Olha esse áudio aqui, Tainara disse numa terça-feira, conectando o celular ao speaker. É de quando ele descobriu que eu tinha saído com minhas amigas sem avisar. A voz do Fábio ecoou pela sala, e meu corpo inteiro se arrepiou. Era a mesma voz que eu conhecia, mas carregada de um veneno que eu só tinha ouvido algumas vezes. Você é uma vadia, Tainara. Uma vadia ingrata. Eu te dou tudo. Te trato como rainha. E você me desrespeita desse jeito? Suas amigas são um bando de piranhas que querem te ver solteira porque morrem de inveja do que a gente tem. Você é burra demais para perceber isso? O áudio continuou por mais 3 minutos. Xingamentos, acusações, manipulação pura. Quando terminou, olhei para Tainara e vi lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Desculpa, ela disse, limpando as bochechas. Mesmo depois de tanto tempo, ainda dói ouvir. Não precisa se desculpar, respondi, segurando sua mão. Isso aqui é ouro, Tainara. As pessoas precisam ouvir quem ele realmente é. Montamos uma pasta digital com tudo. Prints de conversas onde ele me xingava e depois apagava as mensagens, esperando que eu duvidasse da minha própria memória. Áudios onde ele gritava com Tainara. Screenshots de mensagens que ele mandava para outras mulheres enquanto estava comigo. Descoberta dolorosa que fiz quando finalmente tive coragem de olhar o celular dele numa noite que dormiu bêbado no meu sofá. Mas o material sozinho não bastava. Precisávamos do momento certo, do palco perfeito. E foi o próprio Fábio quem nos entregou a oportunidade de bandeja. Rodrigo vai fazer outro churrasco sábado que vem, Fábio disse ao telefone, naquela quinta-feira. Ele tinha voltado a me ligar, fazendo de conta que tudo estava bem entre nós, que eu tinha superado a brincadeira. Vai comigo? Prometo que dessa vez vou me comportar. Meu estômago embrulhou só de pensar em voltar àquele lugar, rever aquelas pessoas, mas era exatamente o que precisávamos. Tudo bem, respondi, forçando leveza na voz. Eu vou. Ouvi o sorriso dele do outro lado da linha. Sabia que você ia me perdoar, amor. Você sempre perdoa. É por isso que eu te amo. Desliguei o telefone e imediatamente liguei para Tainara. Temos nosso palco. Preparar tudo foi como montar uma peça de teatro. Cada detalhe precisava ser perfeito. Tainara conseguiu o número de algumas das namoradas que estavam naquele primeiro churrasco. Mulheres que, descobrimos, também tinham suas próprias histórias com os amigos do Fábio. Homens cortados do mesmo pano que tratavam suas parceiras como troféus descartáveis. Uma delas, a Camila, namorada do Rodrigo, topou nos ajudar. Eu sempre soube que o Fábio era um lixo, ela confessou ao telefone. E o Rodrigo defende ele em tudo. Às vezes acho que meu namorado é igualzinho, mas se vocês conseguirem expor o Fábio, talvez o Rodrigo acorde também. O plano era simples, mas eficaz. Eu iria ao churrasco com Fábio. Me comportaria normalmente, até educada. No meio da festa, quando todos estivessem descontraídos, Camila pediria para conectar o celular dela na caixa de som para colocar umas músicas. Mas ao invés de música, tocaria os áudios. Todos eles. E se ele tentar me impedir? Perguntei, o nervosismo tomando conta de mim. Eu vou estar lá fora, Tainara garantiu. Se as coisas saírem do controle, eu entro. E não vai ser sozinha.
Ela tinha convidado mais 3 mulheres que tinham relacionamentos passados com Fábio. Mulheres que eu nem sabia que existiam, cada uma com suas próprias cicatrizes, suas próprias histórias de abuso emocional. Fábio tinha deixado um rastro de destruição por onde passou. E agora, todas nós estávamos unidas para mostrar ao mundo quem ele realmente era. Sábado chegou rápido demais. Passei a manhã inteira tentando controlar os nervos. Escolhi uma roupa bonita, me maquiei, arrumei o cabelo. Precisava parecer confiante, mesmo que por dentro estivesse desmoronando. Quando Fábio me buscou às 3 da tarde, ele assoviou. "Olha você", disse sorrindo. "Tá linda. Quero ver se os caras não morrem de inveja de mim hoje." Forcei um sorriso e entrei no carro. Durante todo o trajeto até a casa do Rodrigo, ele falou sem parar, sobre trabalho, sobre os amigos, sobre como estava feliz de eu ter superado aquela bobagem do último churrasco. "Eu sabia que você ia entender o amor", ele disse, colocando a mão no meu joelho. "Você é especial, diferente dessas mulheres dramáticas por aí." Olhei pela janela e respirei fundo. Em poucas horas, ele descobriria que eu era muito mais do que ele imaginava. Quando chegamos, a casa já estava cheia. Música alta, gente bebendo, churrasqueira ligada. Todos me cumprimentaram com surpresa. Provavelmente não esperavam me ver ali novamente. Camila me lançou um olhar cúmplice da cozinha. Era o sinal. Tudo estava pronto. Eu me servi de um refrigerante e fui me sentar num canto, observando. Fábio estava no centro das atenções, como sempre, contando piadas e fazendo todo mundo rir. Aproveitava seus últimos momentos de glória, porque em breve, todo aquele mundo perfeito que ele construiu iria desmoronar, e eu teria a melhor vista para assistir. Eram quase 7 da noite, quando Camila fez o sinal combinado. Ela pegou o celular dela e caminhou até a caixa de som, sorrindo para todo mundo. "Gente, vou colocar umas músicas melhores aqui, tá?" anunciou, desconectando o celular do Rodrigo. Ninguém prestou muita atenção. Fábio estava na churrasqueira, virando linguiças e aceitando mais uma cerveja. Eu estava sentada numa cadeira de praia, fingindo mexer no meu celular, mas na verdade gravando tudo discretamente. Meu coração batia tão forte que achei que todos pudessem ouvir. Camila me olhou uma última vez como se perguntasse: "Tem certeza?" Assenti com a cabeça, quase imperceptivelmente. Ela apertou o play. Os primeiros segundos foram de silêncio. As pessoas começaram a franzir a testa, confusas. Então, a voz do Fábio explodiu pelos alto-falantes. "Você é uma vadia, Tainara. Uma vadia ingrata. Eu te dou tudo. Te trato como rainha. E você me desrespeita desse jeito?" A festa inteira congelou. Todas as cabeças se viraram para a caixa de som. Depois para o Fábio, que tinha deixado a espátula cair no chão. "Que porra é essa?" ele disse, ainda sem entender. Mas o áudio continuou. 3 minutos completos de xingamentos, humilhações, manipulação pura. Quando terminou, houve um segundo de silêncio mortal, até que outro áudio começou. Dessa vez, era uma discussão comigo. "Elisa, você é tão burra às vezes. Eu preciso ficar te explicando as coisas como se você fosse uma criança?" A Tainara entendia tudo de primeira. "Você me cansa, sabia?" Vi o rosto de Fábio ficar vermelho, as veias do pescoço saltando. "Desliga essa merda!" ele gritou, correndo em direção à caixa de som. Mas Rodrigo o segurou. "Calma, cara. O que é isso?" A voz do Rodrigo estava cheia de confusão e constrangimento. "É montagem!" Fábio gritou, se debatendo. "Alguém editou minha voz. Isso é crime!" Mas os áudios continuavam, um após o outro. E então, começaram os prints. Camila tinha conectado o celular também na TV da área externa. E agora, todos podiam ver as conversas. Mensagens para outras mulheres. "Minha namorada é chata demais, mas vou terminar com ela em breve. Você é muito mais bonita que a idiota que eu namoro. Mal posso esperar para te ver de novo." As namoradas dos amigos começaram a sussurrar entre si. Alguns homens riram nervosamente, mas a maioria estava claramente desconfortável. "Elisa", Fábio virou para mim, os olhos cheios de fúria. "Foi você, né? Sua vaca traidora." Levantei devagar da cadeira, o celular ainda gravando tudo na minha mão. Minha voz saiu calma, firme, completamente diferente da mulher destruída que tinha saído correndo dali semanas atrás. Não fui só eu, Fábio. Nesse momento, a porta da área externa se abriu. Tainara entrou primeiro, seguida de outras 3 mulheres.
Reconheci 2 delas de fotos antigas no Instagram do Fábio, ex-namoradas que ele tinha apagado da vida dele como se nunca tivessem existido. O rosto de Fábio perdeu toda a cor. Tainara, ele sussurrou, como se estivesse vendo um fantasma. Oi, Fábio, ela disse, com uma calma assustadora. Surpresa de me ver? Vocês são loucas, ele gritou, olhando de uma para a outra. Vocês estão inventando mentiras sobre mim. Eu nunca fiz nada disso. Mentiras? Uma das outras mulheres, Júlia, deu um passo à frente. Você me fez acreditar que eu era louca, Fábio. Me gaslighting por meses até eu realmente achar que tinha problemas mentais. Eu tive que fazer terapia por 1 ano para me recuperar. E você me traiu com 4 mulheres diferentes. Outra mulher, Patrícia, acrescentou. Quando eu descobri e te confrontei, você disse que era culpa minha, que eu não te dava atenção suficiente. Fábio olhou ao redor, procurando apoio. Mas as pessoas que antes riam das piadas dele, agora o encaravam com nojo e desconforto. Até Rodrigo tinha se afastado, de braços cruzados. Rodrigo, cara, você me conhece. O Fábio implorou. Você sabe que eu não sou assim. Sei mesmo? Rodrigo respondeu. E pela primeira vez eu vi dúvida no rosto dele. Porque eu tô ouvindo sua voz nesses áudios, mano. Aquelas mensagens têm sua foto de perfil. Camila se aproximou de mim, segurando minha mão. Senti a força dela, a força de todas nós juntas. Você me chamou de lixo na frente de todo mundo aqui. Eu disse, dando um passo em direção a ele. Disse que eu não valia nada, que a Tainara era melhor que eu. Você riu da minha dor, Fábio. Amor. Eu estava bêbado. Não me chama de amor. Minha voz ecoou pela área. E eu mesma me surpreendi com a força dela. Você me humilhou, me manipulou, me fez duvidar do meu próprio valor. Fez a mesma coisa com a Tainara, com a Júlia, com a Patrícia, com a Amanda. Quantas mais, Fábio? Quantas mulheres você destruiu? Lágrimas escorriam pelo meu rosto agora, mas não eram lágrimas de tristeza. Era raiva, alívio, libertação. Você disse que eu era lixo, continuei, minha voz tremendo de emoção. E sabe de uma coisa? Eu acreditei. Por semanas eu acreditei que não valia nada. Mas não sou eu que sou lixo, Fábio. Dei mais um passo em direção a ele, até ficar a poucos centímetros de seu rosto pálido e suado. É você. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Fábio abriu a boca para responder, mas nada saiu. Ele olhou ao redor mais uma vez, buscando qualquer coisa, qualquer pessoa que pudesse salvá-lo. Não havia ninguém. Eu vou processar vocês, ele finalmente disse, a voz fraca. Todas vocês. Isso é difamação, invasão de privacidade. Processa, Tainara disse, se aproximando também. A gente tem provas de tudo. E agora, essa festa inteira também é testemunha. Fábio cambaleou para trás, como se tivesse levado um soco. Pegou as chaves do carro e saiu correndo, tropeçando nos próprios pés. Ninguém foi atrás. Quando o barulho do carro dele sumiu na distância, a área continuou em silêncio. Então, Camila começou a aplaudir. Devagar, outras mulheres se juntaram a ela. Eu desabei no chão, chorando, e Tainara se ajoelhou ao meu lado, me abraçando forte. Acabou. Ela sussurrou no meu ouvido. Você conseguiu. E pela primeira vez em muito tempo, eu respirei livremente. Os dias seguintes ao churrasco foram uma montanha-russa de emoções. O vídeo que gravei daquela noite se espalhou como fogo. Primeiro nos grupos de WhatsApp de Franca, depois no Facebook, e eventualmente viralizou no TikTok e Instagram. Em menos de uma semana, milhares de pessoas tinham assistido à queda de Fábio. Os comentários eram divididos. Algumas pessoas me chamavam de vingativa, de louca, diziam que eu tinha me inventado drama e que deveria ter apenas terminado com ele em silêncio. Mas a maioria, a esmagadora maioria, eram mulheres compartilhando suas próprias histórias. Mulheres que tinham passado pelo mesmo, que reconheciam nos áudios e nas mensagens os mesmos padrões de abuso que tinham sofrido. Obrigada por ter coragem, dizia uma mensagem. Você me fez perceber que eu não estou louca, dizia outra. Meu namorado faz exatamente isso comigo. Vou terminar hoje, escreveu uma garota de 19 anos, que me fez chorar de alívio e preocupação ao mesmo tempo. Fábio, por sua vez, tentou se defender. Criou stories no Instagram dizendo que estava sendo vítima de uma campanha de difamação. Postou fotos antigas nossas,
de quando éramos felizes, com legendas sobre como eu tinha mudado, como eu era desequilibrada e manipuladora. Tentou se pintar como a vítima da história. Não colou. As pessoas tinham ouvido a voz dele, tinham visto as mensagens, tinham testemunhado a verdade com os próprios olhos. Em 2 dias, ele perdeu mais de 1.000 seguidores. Começaram a surgir denúncias de outras mulheres, algumas que eu nem conhecia, contando suas experiências com ele. A empresa onde ele trabalhava, uma concessionária de carros de luxo, pediu sua demissão, por questões de imagem. Os amigos que antes riam das piadas cruéis dele agora o evitavam. Vi pelo Instagram que até o Rodrigo tinha postado um story se desculpando por ter sido conivente com comportamentos errados. Fábio estava destruído, e eu não sentia pena nenhuma. 3 meses depois daquele sábado, eu estava sentada num café em Ribeirão Preto, a 2 horas de Franca. Tinha me mudado para lá havia 1 mês, precisando de um recomeço completo. Consegui um emprego numa clínica de psicologia, trabalhando na recepção. Não era meu sonho, mas era um passo. Estava voltando a fazer terapia regularmente, correndo todas as manhãs, reconectando com quem eu realmente era. Meu celular tocou. Era Tainara. E aí, gostou da surpresa? Ela perguntou, animada. Que surpresa! Olha seu e-mail. Abri o aplicativo e lá estava. Um convite para participar de um podcast sobre relacionamentos abusivos. Eles queriam que eu e Tainara contássemos nossa história, ajudássemos outras mulheres a identificarem os sinais. Tainara, isso é sério? Muito sério. E tem mais. Lembra daquela produtora que me mandou mensagem? Eles querem fazer um documentário sobre casos como o nosso, para conscientizar mesmo, sabe? Senti meu coração acelerar, não de medo ou ansiedade, mas de propósito, de esperança. Vamos fazer, respondi, decidida. O podcast foi ao ar numa quinta-feira de janeiro. Eu e Tainara conversamos por quase 2 horas com a apresentadora, detalhando tudo, desde os primeiros sinais de manipulação até a exposição pública. Falamos sobre gaslighting, abuso emocional, narcisismo. Demos dicas práticas para mulheres que estavam em relacionamentos tóxicos. O episódio explodiu. Mais de 50.000 downloads na primeira semana. Centenas de mensagens de mulheres agradecendo, pedindo ajuda, compartilhando suas histórias. Foi quando percebi que aquele inferno tinha se transformado em propósito. Hoje, 6 meses depois daquele churrasco maldito, eu olho no espelho e reconheço a mulher que me encara de volta. Não é mais aquela Elisa destruída, de olhos inchados e coração partido. É uma mulher mais forte, mais consciente, mais inteira. Ainda tenho dias difíceis, ainda tenho gatilhos. Às vezes ouço uma música que costumávamos ouvir juntos e meu estômago embrulha. Às vezes vejo um carro parecido com o dele na rua e meu coração acelera. Mas esses momentos estão cada vez mais raros, cada vez menos intensos. Criei um perfil no Instagram dedicado a falar sobre relacionamentos saudáveis e abuso emocional. Já são quase 30.000 seguidores. Recebo mensagens todos os dias de mulheres, e alguns homens também, que estão saindo de relacionamentos tóxicos, que estão se redescobrindo, que estão aprendendo a se amar novamente. Tainara e eu viramos amigas de verdade. Ela está namorando agora. Um cara que a trata como ela merece ser tratada. Diz que pela primeira vez em anos se sente segura, respeitada, amada de verdade. Quanto a Fábio, ouvi dizer que ele se mudou para São Paulo, que está tentando recomeçar longe de Franca, longe das pessoas que sabem quem ele realmente é. Parte de mim se pergunta se ele mudou, se aprendeu alguma coisa. Mas a verdade é que não importa mais. Ele não é mais problema meu. Ontem, estava correndo no parque quando uma garota de uns 20 anos me abordou. Você é a Elisa, né? Do podcast? Assenti, ainda recuperando o fôlego. Queria te agradecer, ela disse, os olhos marejados. Por causa de você, eu tive coragem de terminar com meu namorado. Ele fazia exatamente o que o Fábio fazia. E eu achava que era normal, que era amor. Você me salvou. Abracei aquela menina e chorei junto com ela. Porque eu entendi naquele momento que tudo tinha valido a pena. A dor, a humilhação, a exposição pública, os julgamentos, tudo. Porque se a minha história salvou nem que fosse uma vida, já valia cada lágrima derramada. Hoje eu olho para trás e agradeço por aquele dia. Ele me chamou de lixo, e eu acreditei por um tempo. Mas só porque eu ainda não sabia o diamante que eu era. Fábio está por aí,
rastejando entre os próprios escombros, tentando reconstruir uma imagem que nunca foi real. E eu estou voando, livre, inteira e finalmente em paz. Meu nome é Elisa, tenho 27 anos, sou de Franca, interior de São Paulo, e essa é a história de como eu renasci das cinzas. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.